galera do Acaso Cultural, tudo bem? Hoje eu tenho um convidado especial, ele é diretor, ator, dramaturgo. O nome dele é Alexandre Melo e ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele de diretor, sobre o trabalho do ator, ok? Vamos lá? E aí, Alexandre, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo certo? Tudo ótimo. Se apresenta um pouquinho pra gente aqui do Acaso Cultural. Me apresentar? Bom, eu sou, Jéssica, eu sou artista há muito tempo, tenho aí já 32 anos de profissão, de carreira, né? Eu sou basicamente um artista de teatro, eu dirijo, né? Muito mais do que atuo, e dou aula de teatro há muitos anos também. Na verdade, eu sou daquela geração que foi formada lá com teatro antropológico, sou da primeira geração que, quando Eugênio Barba veio no Brasil, então a gente já era formado um pouco como ator pedagogo, sabe? Tinha um pouco essa onda, então a gente já aprendia para ensinar. Então, eu sou professor desde muito tempo, desde muito tempo. Então, eu aprendi, por exemplo, aprendi a trabalhar com caixas de ressonância. Aí eu dava cursos de caixas de ressonância e comecei a dar aula. Por isso eu comecei a dar aula. E por começar a dar aula, eu comecei a dirigir. Então, uma coisa foi levando a outra, né? E aí já vão 30 anos de onda, né? Eu fiz parte de um grupo que se destacou muito no final dos anos 80, que era o grupo Mergulho no Trágico, que ganhou para o Michel, que teve uma badalação aí em torno da gente, de uma época. E depois disso, fui fazendo parcerias, né? Tive uma parceria durante um tempo com o Cristiano Jatahy, depois um tempo com o Sérgio Xavier. Viajei muito, fui para fora do Brasil muitas vezes, por conta do trabalho mesmo de teatro, né? Trabalhei na Dinamarca, trabalhei um pouco na Itália, um pouco na Espanha, com Sanches Sinisterra, né? Lá na Itália com a Silvia Pazello, e, enfim, fazendo muitas coisas na vida que foram acontecendo. E agora, nos últimos anos, eu estou num ateliê, eu estou morando aqui em Laranjeiras, num ateliê, que era o trabalho que eu sempre quis fazer, na verdade, que é juntar o meu trabalho de diretor com a minha pesquisa sobre o trabalho do ator, né? Então, eu, em geral, trabalho com atores aqui que eu convido para trabalhar e agora, especificamente, a gente está trabalhando, por exemplo, a gente começou a fazer um trabalho de teatro que virou um trabalho de internet por conta do nosso isolamento social, e que chama Bug. E aí eu estou trabalhando, são 8 atores profissionais e é uma onda muito legal, assim, foi uma transformação, um processo muito louco de apreensão do trabalho que a gente estava fazendo e de entender como é que ele ia acontecer agora nessa plataforma, né? Está sendo muito legal. Enfim, a onda é essa, né? Esse é um pouco do que eu posso dizer resumidamente, porque é muito tempo, né? É muito tempo para falar assim, em poucas palavras, né? Vocês se reúnem no Zoom? A gente se reúne no Zoom. Ai, que legal. A gente elegeu o Zoom como plataforma porque para a gente era mais fácil, para todo mundo. E também porque ele tem umas facilidades de acesso, né? Você tem as salas diferentes, você pode se dividir para poder ensaiar. Então, tem umas facilidades, tem umas coisas que são legais. E depois também a gente começou a pesquisar como linguagem mesmo, sabe? Alterar o fundo, brincar de pesquisar as imagens que a gente poderia criar, né, para o trabalho. Tem sido muito legal, assim, é uma onda. Muito bom. Eu te convidei porque assim eu já acompanhava seu trabalho na Universidade da Cidade, né? Eu sou dessa Estudou lá, época, né? estudei lá, estudei com a Helena, Que com o Vitor Lema. legal, que legal. E eu admirava seu trabalho já de longe. Você não tive o prazer de ser sua aluna, queria ter sido, mas não consegui. E aí eu vi assim a conexão da Universidade da Cidade com esse trabalho do ator da escuta, da pausa, da respiração, da consciência corporal. Isso é muito interessante, né? E aí eu vi o seu vídeo no seu canal sobre a escuta do ator. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa escuta aqui pra gente, porque o Acaso Cultural, eu não sei se você reparou, o símbolo dele é um símbolo do infinito. E você fala do infinito nesse vídeo que você fala sobre a escuta. E aí pode dar uma introduçãozinha sobre isso pra gente? Claro. Na verdade, Jéssica, esse trabalho, o pensamento sobre a escuta é uma coisa que você foi desenvolvendo com os anos, né? Eu acho que um ator
ele só fala bem quando ele escuta bem, quando ele ouve de fato, né? A gente está acostumado a ouvir na superfície as pessoas e quase sempre você está ouvindo e ponderando com a tua própria história, com a tua própria sensibilidade, conversando com a sua memória, ao invés de estar de fato escutando o outro. Ouvir é uma faculdade da alma. Ouvir é alguma coisa que exige de você uma entrega muito grande, porque você tem que diluir teu ego para poder perceber o outro, né? E tem a gente tem uma resistência muito grande a isso, né? Em geral, existe uma competitividade muito grande na vida. Então, quando você escuta uma história do outro, você já está pensando na sua história, você já está comparando com a sua vida e sempre impondo a sua parte da verdade. E, na verdade, a verdade que acontece é o que se dá entre duas pessoas, né? Agora, para um artista, é fundamental a escuta, seja ele de que área for. Não importa se ele é ator, se ele é performer, se ele é dançarino, se ele é músico, se ele é fotógrafo. Ele tem que ter uma escuta para a realidade, né? A comparação com o símbolo do infinito, na verdade, com a fita de Moebius, né? Que é aquela fita que você, quando você vai acompanhando, né? Quando você cria uma fita de Moebius, você faz você passa por dentro e sem tirar o dedo do papel, você passa por fora. Então, o dentro vira fora e o fora vira dentro. E a gente é um pouco isso, né? A gente tem essa sensação, né? Porque, na verdade, é claro que a gente se preserva e a gente quer parecer, né, ser coerente, parecer saber do que quer, ter os seus objetivos muito bem definidos, né? A gente se organiza para não parecer louco, mas a gente é bastante misturado com o que está fora, né? A gente é bastante misturado, a gente é bastante fragmentado, né? A gente é muito permeável. E um artista tem que saber disso, né? Ele tem que ter consciência disso, porque isso relativiza o peso da sua própria tarefa como artista, né? Porque a gente se coloca uma carga muito grande nas costas de responsabilidade, muitas vezes, e isso não é necessária. Ela é dividida com o outro, né? Estar em cena com o outro é estar correndo risco junto com o outro. Né? Então, se você o escuta de fato naquele momento, isso é um treinamento, né, para a tua humanidade. Se você escuta ele de fato naquele momento, ele vai estar com você também, ele vai estar presente com você naquele momento. E isso vai garantir para a plateia a fruição do que se passa entre vocês dois. Porque o que você fala, se nós dois estamos em cena, o que você diz e o que eu digo, a plateia entende de cara, não precisa de ator para isso. Qualquer pessoa podia ler esse texto. O que se passa entre os atores é que a plateia precisa perceber. É isso que ela precisa sentir. É isso que vai tirar o tapete dela. É isso que coloca ela em atenção com a gente. Coloca ela em intenção com a gente. Né? É essa entrega, é a escuta. Porque ela faz esse lugar, ela testemunha esse contato. Né? Isso é a coisa mais importante para a gente. Né? Tem um vídeo da Marina Abramovic que é muito bonito, que é uma palestra que ela faz no MoMA, e ela fala um pouco sobre como ela se prepara para fazer os trabalhos dela. É uma performer muito conhecida, né? Ela é sérvia e mora em Nova York, uma pessoa fantástica, incrível. E ela fala um pouco sobre quais são os... Isso é uma palestra para ver, sabe? Tem que procurar lá no YouTube, é fácil de achar. Mas ela fala como ela se prepara para fazer, para ter essa escuta. A escuta para ela mesma, está em contato com o que ela quer fazer, com a ação que ela vai fazer. Ela é uma performer, então ela pensa no que ela quer executar, ao que ela vai se submeter diante daquelas pessoas, né? E como ela se prepara para isso. É uma preparação tão bacana que inclui o jejum, que inclui deixar de comer carne durante alguns dias, que inclui uma preparação mais absoluta para o ato, sabe? E é curioso porque a gente, como ator, dos grandes centros, né, vivendo num grande centro como a gente vive, a gente está sempre correndo de um lugar para o outro e muitas vezes, sei lá, o cara está correndo da TV e vai fazer uma peça de teatro, então ele sai, fazer um espetáculo com um ator que ele vinha do Projac, entrava num mototáxi, vinha voado para chegar no CCBB, era uma loucura, ele chegava em meia hora, e ela atravessava o trânsito como um louco. Quer dizer, isso é uma coisa que te tira completamente do esquema, é muito difícil. Se você não tiver um treino para poder zerar e escutar,
você não consegue fazer teatro, né? Então, eu acho que isso é fundamental para qualquer artista. Agora, para o artista do teatro é vital. Pro da performance, pro do teatro, isso aumenta a tua qualidade de presença, né? Isso é a tua... a prova da tua sensibilidade, sabe? Sim. Você acha que essa questão da escuta, ela também está interligada a um equilíbrio emocional do ator, talvez? Acho que sim, principalmente ao autoconhecimento, sabe? Porque eu acho Uhum. que quando a gente fala de equilíbrio emocional, parece que existe um ideal de equilíbrio, né? A Socialmente gente, estabelecido, né? pois é, a gente está sempre meio em desequilíbrio, na verdade. Mas o que existe, que eu acho que é muito importante a gente ter uma consciência de como está o nosso equilíbrio, de como a gente anda. Isso eu acho fundamental. Quer dizer, o autoconhecimento para o ator é fundamental. Acho que é para qualquer pessoa. Mas, assim, para um ator, é muito importante ele entender quais são os seus processos, sabe? Entender em que padrões que ele está limitado, né? Em que lugar que ele está estabelecido, quais são os seus vícios, quais são os seus vícios de linguagem, quais são os sinais que o corpo dele vai mostrando, né? De como ele está acomodado, né? Com o tempo a gente vai se acomodando numa determinada maneira de ser e de ver. Isso não é bom para um ator, ele tem que estar sempre em movimento, ele tem que estar sempre atento. Então a consciência, o olhar para si, né? É fundamental. Sim. Sabe, isso que, mais do que a preocupação em, acho que é se manter em dia com o seu corpo. Eu acho que é isso, sabe? É se manter em dia com o seu corpo. É mesmo se pegar, se massagear, se Sensibilização. alongar, mexer com as suas articulações, perceber como anda seu corpo, que ele vai mudando, ele muda. Não só porque você engorda e emagrece, mas é porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando diferente. O tempo todo a gente está em mudança, então a gente tem que estar em dia com o nosso corpo. Estando em dia com o corpo, isso não é um movimento racional, não. Isso é um movimento de percepção mesmo. Percepção mais holística mesmo da história. Você fica em dia com a vida, com o movimento do mundo, né? Lindo, muito bom ouvir isso. Me fala um pouco, assim, sobre o seu processo criativo com seus atores, com seu coletivo, e Ó, como isso interliga, né, com esse trabalho da escuta também. em geral, Jéssica, é muito difícil eu partir de um texto, sabe? Eu gosto muito, nos últimos tempos eu tenho trabalhado com autores presentes no meu trabalho, né? Eu fiz o Hamlet candidato no Sesc Copacabana ano passado, e a Cecília Ripoll escreveu o texto. E a Cecília trabalhou junto com a gente, junto com os atores. Eu tive uma ideia original, e a gente conversou um pouquinho sobre essa ideia, e ela foi transformando essa ideia e começou a escrever junto para a gente, né? Mas, em geral, eu parto de um estímulo físico ou de um estímulo plástico, né? Tem alguns artistas plásticos que eu admiro e gosto muito, né? Um deles, por exemplo, é a Lígia Clark. Toda vez que eu falo da fita de Moebius, eu estou me referindo ao Caminhando, da Lígia Clark, que é um trabalho lindo para fazer, que tem um sentido muito especial para a gente, para pensar sobre a vida, sabe? Eu acho muito interessante. Então, eu parto desses trabalhos, dessas experiências da Lígia, que eu acho muito lindas. Então, ela tem vários que são lindas. Esse estímulo plástico coloca a gente num determinado estado. Em geral, estou buscando afetar o ator de um outro lugar que não seja da sua própria racionalidade ou da sua própria memória, simplesmente, né? Mas que seja mais aberto, que dê para gente, que dê para os atores a possibilidade de explorar lugares desconhecidos, né, da sua sensibilidade. E a partir daí a gente vai criando trabalhos. Eu fiz muitos trabalhos assim, né? Eu fiz uns filmes em 2018. Eu não produzi peça de teatro. Eu fiz vários filmes aqui no ateliê. E foi muito legal porque cada um vinha de um estímulo diferente. Um era todo inspirado na Lígia Clark e no Mito da Medeia. E foi um barato. Foi uma experiência muito bacana. E que é uma instalação, na verdade, de vídeo. Foi muito legal. A gente filmou inteiramente aqui no ateliê e foi uma experiência muito bacana. E ele era só sobre o trabalho da Lígia e o Mito da Medeia. E como tinham muitas mulheres no elenco, a gente escreveu todo o texto juntos. Foi muito, muito legal. Assim, foi uma onda bem bacana. Então, isso depende muito do que está acontecendo. Aqui no ateliê, em geral, a gente parte do zero.
Quando eu comecei a trabalhar com a Cecília, a gente partiu do zero para o Ramos Candidato. Tinha uma ideia, essa ideia foi transformada por ela, claro, ela é autora, e tudo que a gente dizia em cena, ela que tinha escrito, não tinha improvisação dos atores. As improvisações aconteceram como estímulo para a criação das cenas, mas o texto era absolutamente da Cecília. E o mesmo está acontecendo agora com o Francisco. O Francisco Ohana, a gente começou a trabalhar juntos para fazer uma peça de teatro, e aí veio o isolamento social, a Covid, esse horror que a gente está vivendo nesse momento, e que empurrou a gente para o Zoom, e a gente continuou trabalhando. A gente transformou isso numa série. Vai ser uma websérie, na verdade, que a gente vai fazer com esses recursos limitados, que são os celulares. A brincadeira é essa, né? Usar celular, usar o lapela, brincar com esses fones, com esse tipo de comunicação que a gente tem agora, né? Então, o trabalho, ele está todo baseado nisso. Então, em geral, o que a gente faz, assim, sensibilizar as pessoas, provocar nelas um estado que seja próximo do que a gente quer falar, né? Seja através de um estímulo plástico, filosófico, ou de um texto, ou de uma ideia, e começar a trabalhar. E a gente começa a trabalhar, produzir material, e os trabalhos vão surgindo a partir daí. Né? Você acha, como é que essa pandemia ela pode ter interferido no trabalho do ator, corporalmente, emocionalmente, assim, para o trabalho, né? O trabalho coletivo. Hoje a gente ainda não tem distância, né, para perceber o alcance que essa pandemia vai ter sobre nós, né, Jéssica? A gente tem uma ideia, a gente está isolado, né? A gente vive a tristeza desses mais de 100 mil mortos no nosso país, por exemplo, né? Os teatros todos fechados, os cinemas fechados, a gente trancados nas nossas casas, né? Essa dor é muito grande, né? É enorme, ela é assim, a gente não sabe muito bem o que é. Mas a produção, o estar vivo, né? O estar em contato, porque a nossa antena também não para. Você é artista, a tua antena está ligada o tempo todo. Então você está captando, e isso está te transformando todo o tempo. Eu acho importante para um ator, mesmo que ele não esteja com força ou com desejo, ou que ele não esteja engajado no trabalho de criação agora, mas que ele mantenha o seu corpo vivo, sabe? Que mantenha o contato improvisando, brincando, trabalhando fisicamente, trabalhando com a sua voz em casa, porque a gente está se transformando, né? A gente está se transformando porque toda essa realidade, seja pelo fato da gente pisar no chão, seja por conta das nossas raízes ou por conta das nossas antenas que captam o que está se passando, mesmo que você não seja essa pessoa que fica no telejornalismo o tempo inteiro, que é até bom que não seja, acho que a gente já não precisa disso, a gente não precisa, a gente já é afetado demais. Eu acho que tudo isso já está nos transformando, sabe? Eu acho que a gente não sai, eu tenho certeza que a gente sai transformado desse momento. Eu acho que transformado para melhor, eu espero, porque mais fortes, né, fortalecidos por termos vencido essa etapa e termos vivido esse processo tão doloroso de consciência mesmo, né, da nossa fragilidade e do mundo que a gente vive. Eu acho que é isso, eu acho que isso é a nossa grande dor, mas é também o nosso prêmio de ter sobrevivido a tudo isso, sabe? E esse olhar sobre o mundo, eu espero que o mundo esteja olhando também para nós, né? Porque é a gente que modifica, né? Eu tive uma palestra tão bonita também nesses TEDx, sabe? Bem bonita, de um chinês. Ele fala uma coisa linda, ele é um cientista chinês. Só para concluir isso, ele fala uma coisa super bonita, ele diz assim, que a gente, na verdade, tem um movimento interno, né, de achar que nós somos ínfimos com relação ao universo, né? Quanto mais a física se expandiu e mais a astronomia se expandiu, mais a gente conhece as galáxias, os buracos negros, a gente sabe o lugar que a gente ocupa no universo, e é tão ínfimo, ele é tão pequeno, né? A gente é tão frágil, ele é tão pequeno, mas ao mesmo tempo o metal que corre nas
veias, né, que é o ferro. O ferro, ele só foi possível aparecer no universo, né, por conta da colisão das galáxias. Ou seja, a gente traz dentro da gente um metal que é fundamental para a nossa existência, que é o ferro, que faz circular, que faz bater nosso coração bate justamente para empurrar a hemoglobina, né, onde tem o ferro, para dentro das nossas veias, né, para alimentar o nosso corpo inteiro, para alimentar o nosso cérebro, né, e o nosso coração. E isso tudo está ligado, isso, ou seja, muito mais dentro da gente que as coisas são determinadas no universo do que a gente pensa. Então, a nossa responsabilidade diante das coisas que se dão é muito maior. Nós não somos tão ínfimos assim. Nós somos feitos dessa mesma matéria. E tamanho físico não importa muito, sabe? Qual é o tamanho da consciência? A nossa consciência expandida é muito maior, né? Então, ao contrário, a física está aí justamente para provar que a gente determina muito do que acontece com o que a gente pensa e com o que a gente vive, né? E eu adorei essa palestra por conta disso. Eu falei assim, nossa, é tão louco pensar que a gente pode muito pouco com relação a tudo que está acontecendo nesse momento, mas ao mesmo tempo a gente pode bastante se a gente tem consciência, né? Essa consciência expandida do que se passa com a gente, de como a gente frui com tudo o que se passa, né? De como a gente faz parte de tudo isso, como a gente está integrado em tudo isso, né? E aí eu acho que não há, só resta para a gente agora, ainda mais a gente que já tem a consciência da sensibilidade, não que a gente seja mais sensível que as outras pessoas, mas tem a consciência da sensibilidade porque trabalha com ela, tá ligado nas coisas bacanas, sabe? E imaginar o mundo que a gente vive transformado para uma coisa mais legal quando isso tudo passar, quando isso tudo acabar. Porque vai acabar, né? Tem um momento que vai acabar. E eu acho que a gente vai encontrar, se a gente pensar sobre isso, se a gente trabalhar para isso, um mundo bem mais bacana do que a gente tinha antes da pandemia. Uau! Tô aqui, veio várias questões que se fugiram e veio e... Nossa, muito louco isso. É porque esse Nossa. momento é muito profundo, né, Jéssica? Também a gente fica a gente é lançado num lugar que mexe com a gente em profundidade, né? Mexe com a nossa memória, mexe com os sentidos do que a gente faz, da nossa existência, de tudo mais, e da arte, de tudo. Então, ou a gente afirma a vida e se mantém no trilho legal, né? Ou então a gente pira. Alexandre, qual é a dica que você dá para os atores que estão começando agora ou estão retomando, né? Se afastou e durante a pandemia se reencontrou na arte, em relação à escuta, a essa sensibilização, essa conexão com si mesmo, né? Ao encontro dele com a arte. Cara, as coisas que eu acho mais legais, assim, Jéssica, que eu penso, né, para um ator, para um artista em formação, primeiro, ler tudo que te cai às mãos, sabe? E coisas diferentes. Tem gente que fala assim, mas pô, eu tenho uma dificuldade enorme. Quando eu vejo os irmãos Karamazov, eu olho e falo, você não vai conseguir nunca ler esse livro inteiro. Não precisa começar pelos irmãos Karamazov, não precisa começar por um super romance. Você pode começar por alguns contos. Os contos, em geral, são mais leves e mais gostosos, né? O Chekhov, por exemplo, tem contos maravilhosos. Tem muitos contistas brasileiros incríveis também. Mário de Andrade, enfim, você pode ler coisas muito lindas que eu acho que vão te encantar pela literatura e que vão começar a trabalhar na tua imaginação. Porque o que é bacana num ator é ter não só esse trabalho da imaginação, mas também poder ver, por exemplo, um filme bacana, os filmes de arte. Esse é o momento. No YouTube tem vários filmes bacanas. Por exemplo, você pode ver quase todos os filmes do Cassavetes. Você pode ver no YouTube com legenda em português. Quase todos eles na íntegra. Entendeu? Isso é maravilhoso. São super aulas de atuação. Né? Quando você vê os atores que trabalham com Cassavetes, que é o Ben Gazzara, quando você vê esses caras trabalhando, Gina Rowlands, você aprende um monte, porque aquilo é uma aula de interpretação, aquilo é uma aula de escuta, de sensibilidade incrível, né? E eu acho também, aí você vê um filme desse, ele te impressiona, procura o roteiro na internet, lê o roteiro do filme, sabe? Ou então, pega as peças de teatro, você que está trabalhando sozinho, agora não tem jeito de trabalhar de outra forma, ou então, pega uma peça que tenha 2, 3 atores, marca uma reunião no Zoom é de graça, lê com seus amigos,
sabe? Chama 2, 3 amigos para ler junto. Lê, discute a peça. Vocês não precisam montar a peça, é só ler. Esse exercício é fundamental, conversar com as pessoas que são tão sensíveis como você, que querem retomar como atores ou que estão lá trabalhando como atores. Pô, lê uma peça em um ato do Nelson Rodrigues, tem várias. Do Tennessee Williams, o Tennessee Williams tem uma coleção imensa de peças em um ato que são lindíssimas, né? Que é um exercício para ator. Você lê com seus amigos, isso já é uma maravilha. E aí você vai poder conversar e também vai se treinar a escutar, a ouvir. Mesmo que aqui tem esses delayzinhos, né? Às vezes você congela, teu amigo congela, então é engraçado, tal, tem essas ideias, essas histórias. Mas, pô, é tão bom quando você tem uma qualidade razoável de conexão, poder ter esse lugar, sabe? Acho que tem que exercitar e não ficar muito só. A gente está obrigado, a gente tem isolamento social, é isso. A gente tem que ficar em casa mesmo, não tem jeito. Mas, assim, encontrar com os teus amigos virtualmente é salutar, é fundamental. E se você fica afim, pega uma peça para ler, convida as pessoas, faz isso, lê sozinho, sabe? Lê em voz alta em casa. Acorda de manhã e fala, que peça que eu vou ler hoje? Se você não tem na sua casa, procura na internet. Tem várias dessas em PDF, né? As pessoas copiam os livros inteiros. Tem livros inteiros na internet, é impressionante. Então, é assim, que é pra gente, tem mais é que ter mesmo, porque num país como o nosso, as pessoas não têm grana para comprar, agora todo mundo duro nesse momento. Então, vai lá e pega esse livro lá, vai ler, sabe? Vai. Então, cansou de ler peça? Pega um livro que você já leu há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás eu li o Ensaiando com Stanislavski, do Porcop. Vai ler de novo, lê de novo. Entendeu? Aquilo pode te levar a outros lugares. Tem umas coisas super bacanas aí de processo do Bob Wilson, por exemplo, para ler. Super diretor. Pô, não conheço tanto do Bob Wilson. Vai lá, senta no computador e fica brincando, vai procurando no seu celular mesmo, fica procurando no YouTube os trechos de peças que tem, você entender aquela linguagem, entender como é. Tudo isso é formação, sabe, Jéssica? Desse momento de isolamento, tudo isso é informação. E a gente tem que se habituar. Porque a gente não sabe como vai ser essa onda, entendeu? A gente tem que se habituar a buscar informação aqui mesmo. Como a galera novíssima, nova novíssima, de 15, 16 anos, porque eles fazem isso o tempo inteiro, né? A galera tem uns 20 e poucos anos que está fazendo isso, procurando as coisas na internet o tempo todo, estudando na internet o tempo todo, pesquisando, né? Vendo né? É uma profusão imensa de informação. Eu acho que está sendo até bom, assim, por um lado, que para se experimentar também, né? Essa questão do ator se conhecer mais. Às vezes é bom você se isolar um pouco e se conectar para se descobrir, entender quais são suas possibilidades no momento, né? E se investigar, né? Claro. Também... Muita gente pensa também que o isolamento, ele fica sendo... Porque isolamento não é ficar ensimesmado. Não é ficar uma pessoa antissocial e ficar voltado só para si, fechado no seu umbigo. Ao contrário. É ao contrário. O autoconhecimento tem a ver com... Ao contrário, você está se abrindo para o mundo. Porque, na verdade, de você se conhecer melhor, você começa a perceber melhor as coisas. E as pessoas que estão à sua volta. Os teus amigos você percebe melhor quando você se conhece melhor. Quando você é ensimesmado, quando você é fechado, você não percebe ninguém. Só percebe você mesmo. Estar sozinho também é uma oportunidade para você pensar nas suas relações. Né? Pensar lá nas tuas manias, nos teus vícios, se conhecer, se perceber. Né? Isso é legal, isso você está se abrindo para o mundo, você não está se fechando não, você está se abrindo. Né? Você está se preparando para poder conviver, para poder estar. Né? Aceitando as pessoas como elas são, aceitando as diferenças, né? Que coisa mais linda do que viver com pessoas diferentes de você, é maravilhoso. Poxa, ainda bem, né? Imagina. Claro. Imagina se fôssemos todos iguais, coisa insuportável. A gente vive da diferença, o atrito é que faz a gente ficar vivo, se sentir vivo. Né? É aquele teu amigo que não concorda com você que é um amigo legal de conversar. Poxa, aquele que é sempre, né? Você, que está sempre na sua onda, legal, ele só te conforta, ele só vai te afirmar. Tá legal, bacana, pro seu ego, mas se você de fato quer crescer, é aquele amigo que põe assim, não acho não, Jéssica, não concordo. É essa que te faz crescer, essa que te põe na linha. Vai falar, desculpa, mas eu não concordo. Tua maluca. Esses são os mais legais. Tá maluca? Ficou maluca? Aí você vai assim, será que eu fiquei? Essa pessoa que faz você pensar, será? Talvez. Isso é bom, né? Isso sempre te faz reavaliar, né? Sim.
sair da zona de conforto. Claro. Pô, para um artista, cara, é maravilhoso. A gente tem que estar sempre nesse lugar aí mesmo. Em movimento. Em movimento, né? Alexandre, obrigada pela sua disponibilidade. Assim, foi, né, a gente tentando, mas conseguimos. Pois é. Foi um Obrigada. prazer, cara. Foi Obrigada um pela prazer. entrevista, de verdade. Prazer. Sucesso, vida longa pro teu canal, pra Casa Cultural. Falou, Jéssica, foi um prazer conversar com você. Um E beijo. aí, chama a galera pro seu canal também, aproveita. Ah, é verdade. Então, lá no YouTube, agora a gente vai lançar uma nova temporada daqui a uns meses, tá? Mas tem vários programas lá gravados já. O canal chama Pensa Comigo, lá no YouTube. Vai lá para vocês conhecerem. Tem várias coisas. Eu falo sobre escuta, eu falo sobre várias coisas que eu acho que são do interesse do universo do ator, do performer, enfim. Vai ser um prazer. Falou, Obrigada, Jéssica. Muito Alexandre. obrigado. Beijo Um beijo grande. para você. Até. Sigam ele, gente. Beijo, querida.